Ok. Oi, gente querida do canal Paz e Bem, da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Esse é o nosso encontro semanal com o monge Marcelo Barros. Às vezes a gente falha alguma semana, porque o Marcelo Barros é alguém que, eu digo, ele é um monge de rodinhas, né? Ele está o tempo todo, né? Andarilho, né? Peregrino, caminhante. Então, às vezes, ele está em lugares onde não tem internet, onde a internet não é possível. Mas sempre que dá, e se possível toda semana, a gente se senta em roda ao redor do Marcelo Barros para fazer nossa conversa sobre a espiritualidade. É exatamente essa ideia da espiritualidade peregrina. Como é que você está, Marcelo? Muito bem, Mauro. Uma alegria muito grande estar com você, estar com os irmãos e irmãs que nos acompanham nessa roda de conversa. Muito, muito bom mesmo. Deixa eu ver se a nossa turma já está aqui, já chegou, porque a gente está aqui. Estamos ao vivo hoje é dia 11 de setembro, quarta-feira, às 4 horas da tarde, ao vivo. Mas esse programa você pode assistir quando você quiser e ele será retransmitido pela Pós TV 247 também. Então, estamos ao vivo pelo Paz e Bem hoje. As pessoas começam a chegar, o Fernando Antônio de Rezende manda boa tarde de Brasília. Vou te dar uma surpresa, Fernando. Elvira Gonçalves manda boa tarde também. A Marta Fraga, o Benir Alexandrino, o pessoal está chegando para a conversa. Pois é, Fernando Antônio Rezende, você que está falando de Brasília, é exatamente onde está o Marcelo Barros. Marcelo Barros está em Brasília. O que você está fazendo em Brasília, Marcelo Barros? Eu estou para várias coisas, mas hoje à noite, às 7 da noite, na Catedral Anglicana de Brasília, na Entrequadra Sul, na Superquadra Sul, entre uma quadra e outra, 309, 310 Sul, tem a Catedral Anglicana. Estarei lá lançando 2 livros novos, o romance Labirintos e a 3ª edição do livro Diálogos com Amor, uma meditação macroecumênica sobre 100 salmos da Bíblia. Então, quem é de Brasília e quiser estar lá, vai ter uma roda de conversa sobre o momento atual, a importância da espiritualidade hoje, na resistência a tudo isso que a gente está vivendo, e com muita música, muita arte. Então, vai ser uma coisa muito bonita, uma roda de amizade. É assim que a gente está chamando. Muito legal. E todos que puderem estar, eu tenho muita alegria de acolher hoje às 7 da noite na Igreja Anglicana. Então, Fernando Antônio de Rezende, que está aqui ao vivo, se quiser, dá um pulo na Catedral Anglicana hoje, às 7 horas da noite, em Brasília. Se você está assistindo esse nosso encontro, está participando dessa roda e não é ao vivo, então já era. Vai ter que esperar o lançamento dos livros na sua cidade. Eu não conheço o seu romance, Marcelo, mas a meditação sobre os Salmos é realmente maravilhosa. Eu já usei para fazer programa Paz e Bem, realmente é uma grande, grande inspiração mesmo. Sou muito grato a você por ter escrito esse livro. Muito obrigado. A Arlene Medeiros chega aqui também, a Núbia Bentes, o confessor, está dizendo que beleza o tema do Papa de hoje. Nós vamos falar exatamente sobre isso. Arlene Medeiros dizendo que sentiu saudades do Marcelo Barros no Grito dos Excluídos de Recife esse ano. Você não estava em Recife, Marcelo? Eu participei do começo, Arlene. Estava lá no início, quando falou o arcebispo, o bispo auxiliar, as crianças participaram, fizeram uma bela colocação, mas a minha perna, operada há 2 meses, eu não consigo ficar 1h30, 2 horas em pé numa praça. Então, depois de ficar 1 hora, eu fiquei lá entre 8h30 até 10 horas. Às 10 horas eu fui, eu não conseguia mais ficar. Sim, entendi. Marcelo, nosso tema hoje é para falar, nós vivemos um duplo aniversário, não é todo ano tem aniversário, mas nós vivemos o duplo aniversário dos 51 anos da Conferência de Medellín e dos 40 anos da Conferência de Puebla, agora em 2019. 2 encontros marcantes para desenhar, principalmente em Medellín, o perfil da igreja na América Latina. Então, hoje, nossa conversa vai ser ao redor desses momentos importantes e como é que eles
qual foi o eco, né? Como é que esses momentos se enraizaram e talvez até se desenraizaram também ao longo da história da América Latina. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes, Marcelo, que eu estou super curioso. O que é isto que você está... De vez em alguns programas você se veste com esse objeto que lembra um solidel, mas não é um solidel, é claro. Não, é afro, né? Pois é. É da espiritualidade afro. É muito comum a várias tradições religiosas. Os muçulmanos têm uma coisa assim, né? O filá, ele foi me dado por uma mãe de santo da tradição Queto, Yorubá, e representa ou simboliza a dimensão da sabedoria espiritual que a gente pede a Deus que venha sobre nós, venha como na cabeça. Né? A cabeça é o ori, é um símbolo, não é apenas a cabeça corporal, é aquilo que é a mente, o coração, a espiritualidade da gente. Então, eu, em muitos momentos espirituais, eu uso simbolicamente. Que bom. Então tá aí, tá esclarecido. Eu gosto muito quando você traja o seu... Como se chama mesmo, Marcelo? Opa. Mas tem vários nomes, depende da língua. Desculpa, deu um filá? Tá bom. Bom, vamos entrar no nosso tema, para o tema da nossa roda de conversa. A gente está num momento muito importante para a Igreja Católica em todo o mundo, mas em particular para a Igreja Católica na América Latina, porque nós estamos aí às portas, né, há pouco mais de um mês, da Assembleia Final do Sínodo dos Bispos. E por que é importante exatamente para a América Latina? Porque é o Sínodo dos Bispos, apesar de ser mundial, vem bispos especialistas, representantes dos povos originários, ou bispos especialistas do mundo inteiro, povos originários da região da Amazônia. Ele trata de um tema que é tipicamente latino-americano, mas se tornou global, que é a Amazônia. Então, a gente está às portas, então, desse sínodo convocado pelo Papa Francisco, e então eu acho que ele remete essa grande reunião ao redor de algo que é o coração da América Latina, de certa maneira o coração do mundo, remete a esses dois outros encontros, na verdade 3, que são os encontros de Medellín, em 68, de Puebla, em 79, e depois, em 2007, da Conferência de Aparecida, que foi tão importante para uma certa retomada na igreja e também para que o surgimento de maneira expressiva da liderança do Papa Francisco foi decisiva para a sua eleição alguns anos depois. Então, queria que você falasse um pouco por que essas conferências foram tão importantes e, de certa maneira, ainda são tão importantes aqui na América Latina e no mundo. O Sínodo sobre a Amazônia, apesar de ter um tema bem concreto, particular de uma região, ela é importante para o mundo todo. O tema do Sínodo é ecologia integral. Quer dizer que fala da Amazônia, mas o desenvolvimento, a teologia que o Sínodo procura é a relação entre evangelho e ecologia integral. O Papa Francisco chega a dizer, no momento do documento preparatório do Sínodo, que a missão da Igreja é a ecologia integral. Isso nunca ninguém tinha pensado. Quer dizer, uma coisa é valorizar a ecologia, outra coisa é dizer que a missão da Igreja é ecologia integral. Por que ecologia integral? Porque, é como disse o Evangelho de João, Jesus morreu para reunir na unidade todos os filhos e filhas de Deus dispersos pelo mundo. E a ecologia integral é isso, Mauro, é essa unidade da comunidade da vida, dos seres humanos e de todos os outros seres. Então, por isso, o sínodo é fundamental. Mas ele é também fundamental e é interessante porque nos recorda Medellín, um sínodo que revaloriza as igrejas locais.
aqui na América Latina, um dos documentos preparatórios do Sínodo, e o próprio cardeal Cláudio Rumes, que é o presidente da REPAN, da Rede Evangélica Panamazônica, ele usou uma expressão que é amazonizar a igreja. Sim. E é claro que um cardeal romano como Borque, que é um dos adversários do Papa, reagiu, que significa amazonizar a igreja. Significa olhar toda a vida e a missão da igreja a partir da periferia do mundo, e não do centro, a partir do local e não de um universal vago. Então, isto retoma a eclesiologia do Concílio Vaticano II, que Medellín aplicou na América Latina. Dá um rosto próprio à nossa igreja. O Papa me dizia, e dizia isto, que até Medellín, na América Latina, tinha um taque europeu. Estava na América Latina, mas não era da América Latina. Era Perdão, da Marcelo, Europa. deu um probleminha na sua ligação. Quem é que falou isso para você? Perdemos na hora. José Comblan. Ah, o Comblan, José perfeito, Comblan, perfeito. o mestre. O mestre Comblan. Então, isto. Então, a partir de Medellín, a igreja tomou um rosto latino-americano. Uma igreja é salveiro, mas é de Nazaré. Alô? Oi, a gente está com problema na ligação, não está boa a sua ligação. Vamos ver se a gente consegue estabilizar. Vamos lá, vamos tentar. Está voltando? Vamos. Pode ir, Marcelo, vamos Repito. tentar. Vamos lá. Então, eu estava dizendo que a igreja se tornou latino-americana. Tá ruim essa ligação lá em Brasília. A igreja se tornou latino-americana. Eu vou tentar uma outra ligação, pode ser? Interrompemos um momento. Pode ser, vamos tentar. Você sai e volta. Vamos tentar. Realmente a ligação não está boa. Vamos ver. Dá para ver, né, a imagem do Marcelo congelada, ele saiu. Vamos ver se ele consegue voltar para a nossa conversa. Mas, de fato, é um momento muito importante para a Igreja Católica, porque a gente tem essa situação, essa condição, que hoje, em relação ao sínodo, que guarda alguma semelhança com a situação de Medellín. A gente olha os resultados desses encontros e imagina que esses encontros são os seus resultados. Eles não são os seus resultados. Eles são o resultado dos processos que levaram aos seus documentos finais. E o processo de Medellín foi um processo muito brigado. Houve muita briga, muita disputa, como está havendo agora, né? Que nós estamos presenciando ao vivo o sínodo. Não presenciamos ao vivo o Medellín. Mas a mesma disputa que acontece hoje ao redor do sínodo, com gente ameaçando dividir a igreja, com gente ameaçando rachar, romper com o Papa e tudo, aconteceu em Medellín, né? Naquela época, talvez de maneira mais discreta, né? Não havia essa coisa tão exacerbada, era mais nos bastidores, mas era mais ou menos o mesmo critério. Você está aí, Marcelo? Voltou? Voltou. Ah, tá bom. Estava aqui tentando continuar, sustentar aqui a roda. Fala. Não. Não está indo. Não voltou? Não. Não estamos conseguindo. Aqui está. Opa. O que está acontecendo aqui? Até apareceu algo aqui.
Deixa eu me ver. Marcelo, não está indo mesmo. Deixa eu me ver aqui o que está acontecendo. Ó. Eu vou entrar de novo. Ok, vamos tentar. Vamos fazer mais uma tentativa. Então, como eu estava dizendo, essa condição que a gente vê hoje, brigada do sínodo, ela aconteceu em Medellín e aconteceu novamente em Puebla. E a gente tem situações distintas, e aconteceu novamente em Aparecida em 2007, né? na Conferência de Aparecida em 2007. Em Medellín, nós tínhamos uma condição diferenciada, que era o fato de ter um papa... Opa, chegou, Marcelo. Oi. Oi. Ah, que bom, ótimo. Vamos lá. Então, você estava falando então desse rosto latino-americano que a igreja assumiu com Medellín, né? E, com isto, uma eclesiologia das igrejas locais. Quer dizer, igreja é, essencialmente, igreja local, em comunhão com a Igreja Universal, mas é local. E o Sínodo da Amazônia está recuperando essa dimensão. As dioceses não são apenas pedaços filiais da Igreja Romana, elas são igreja em si. E isso é muito importante. E Medellín é que começou esse caminho na América Latina. Entendi. E aí, foi uma surpresa, né, Marcelo? Porque a gente vinha, é evidente que sobre o influxo do Concílio Vaticano II, mas há quem diga que Medellín é o Concílio Vaticano II latino-americano, né? Medellín foi muito mais adiante do que o Concílio havia ido, né? Ela foi porque o Concílio Vaticano II era pioneiro, abriu o caminho, mas não conseguiu tanto caminhar. Quer dizer, em alguns temas, em alguns sim, em outros não. Então, por exemplo, a questão da inserção da igreja no mundo, o Concílio abriu, mas não desenvolveu a questão da inserção no mundo dos pobres, a questão social. E Medellín fez isto. Foi a partir de Medellín que a Igreja da América Latina se colocou como serviço e serviço à libertação. Então, a teologia da libertação é filha de Medellín. Então, nesse sentido, Medellín teve um papel efetivamente orientador e visionário para toda a igreja latino-americana. Mas acabou Medellín e começaram as reações a Medellín, e a gente teve um processo todo extremamente complexo, em que, por um lado, você teve essa maravilha, né, da igreja renovada, da teologia latino-americana, né, teologia popular, teologia da libertação e outras expressões, vicejando em toda a região, e, ao mesmo tempo, a reação da hierarquia, a reação conservadora se tramando contra ela. E quando se esperava que iria se aprofundar Medellín, não quase 10 anos depois, mais de 10 anos depois, em 79, ela acontece sob o impacto da morte do Papa Paulo VI, e Puebla, na verdade, é o primeiro momento do papado de João Paulo II, né? E isso teve uma repercussão muito grande sobre Puebla, né? Muito grande. Desde 1973, que o CELAM, a Conferência Episcopal, a Confederação Latino-Americana de Bispos, que tinha sido fundado por Dom Helder Câmara, logo depois da CNBB, o CELAM tinha sido praticamente tomado pela Cúria Romana e era dirigido pelo famoso cardeal Afonso Lopes Trujillo, que era o inimigo fundamental da teologia da libertação, um denunciador de quem ele achava esquerdista aos regimes militares latino-americanos. E ele era o arcebispo de Medellín. Ele se tornou, e se tornando presidente do CELAM, ele praticamente dominou Puebla. Era interessante a luta que um bispo
como o nosso querido Dom Luciano Mendes de Almeida, em Puebla, fez para conseguir retomar o caminho de Medellín. Dom Helder, Dom Luciano e outros bispos, Dom Oscar Romero já estava lá, mas não foi fácil, foi uma luta muito mais difícil do que em Medellín. Em Medellín, pessoas que participaram da reunião me disseram que você sentia um clima de uma igreja tomada pelo Espírito e se viveu uma fraternidade intensa, um ambiente onde havia oposição, havia uma minoria de bispos, como no concílio, que blocavam, que fazia, mas a Assembleia em geral era extremamente positiva. Em Puebla não foi assim. Foi um embate muito mais difícil. E é interessante porque, mesmo quando nós conseguimos que Puebla definisse como importante na Igreja Católica a opção pelos pobres, tinha que ter adjetivos: preferencial, não exclusiva, que foi pedido pelos conservadores. O Trujillo teve, evidentemente, seria um cenário muito diferente de Puebla se o Papa fosse o Papa Paulo VI ou João Paulo I, né, de tão curta presença na igreja. Então, mas o Trujillo, para usar uma palavra que naquela época sequer se usava, né, foi empoderado pela presença do Papa João Paulo II, né, de Karol Wojtyla, que tinha acabado, de fato, tinha tomado posse como Papa há menos de um ano. E fez o peso do seu conservadorismo se aplicar sobre Puebla. Agora, Marcelo, conta para nós um pouco, até pela tua experiência, qual foi a presença, a importância de Dom Helder, tanto lá no Vaticano II, como depois em Medellín? Ele foi um personagem fundamental, né? Dom Helder foi um personagem fundamental nos dois momentos, embora de modo diferente. No Vaticano II, os bispos não se conheciam, não havia nenhuma experiência de concílio, e Dom Helder, então, ele foi um articulador. Em nenhum momento do Vaticano II, Dom Helder falou na Assembleia Geral. Não existe nenhuma fala de Dom Helder nos 3 anos do concílio, em nenhum momento. Ele articulava quem falava. Ele reunia os bispos e dizia: hoje você fala, amanhã você fala, e organizavam em grupo, e quem falava representava o grupo. Mas Dom Helder estava por trás, assessorando, convidando os teólogos para estar juntos, elaborando textos, trabalhando de manhã à noite. Em Medellín, Dom Helder levou um documento preparatório alternativo e distribuiu para muitos grupos como subsídio. Esse documento tinha sido preparado pelo padre Comblan, no Recife. E é de Dom Helder um dos textos mais importantes de Medellín, que é o documento 5 sobre a juventude, quando diz: queremos dar à igreja na América Latina um rosto de igreja pobre, despojada dos meios de poder, libertadora de toda a humanidade e de cada ser humano por inteiro. Uma igreja missionária e pascal. É interessante porque o Papa Francisco fala hoje em igreja em saída. Medellín falava em igreja pascal, mas é a mesma coisa. O que é a Páscoa? Passagem, êxodo. Então, esse texto foi de Dom Helder, e Medellín assumiu, todos os bispos assinaram. E Dom Helder em Puebla? Já estava de mais idade, já tinha sido totalmente posto de lado pelo Vaticano. Tinha havido em Roma um sínodo sobre justiça no mundo. Ele era o arcebispo católico mais especializado neste tema,
não foi convidado e não participou do sínodo, sendo presidente do regional da CNBB Nordeste II, tendo sido fundador do CELAM e da CNBB, e secretário-geral da CNBB durante muito tempo. Não foi nem convidado pelo Papa e nem eleito pelos bispos, seus colegas. Então, ele estava bem marginal. Ele foi a Puebla, porque era arcebispo do Recife, e foi eleito pelos bispos do Nordeste. Mas em Puebla pôde ajudar muito menos. Eu vou contar a você uma história, e aos nossos irmãos, que não é oficial, mas que me foi contada pessoalmente. Eu fui lançar um livro sobre Dom Helder, o livro que eu tenho, Dom Helder, Profeta para os Nossos Dias, saiu em italiano. E eu fui lançar na Cúria dos Jesuítas, em Milão. E lá eu encontrei um padre de 85 anos de idade, o padre Bartolomeu Sorge. Ele foi diretor da revista Civiltà Católica, no Vaticano. E ele me disse que tinha sido... É a grande revista dos jesuítas no mundo, uma revista fundamental dentro da igreja. Ele me disse que ele, em 79, foi chamado por um cardeal da Cúria Romana e enviado a Puebla para vigiar 2 bispos que a Cúria Romana considerava perigosos e que deviam ser cerceados, controlados, vigiados. Um se chamava Helder Câmara e o outro se chamava Oscar Romero. E ele foi acreditando que estava colaborando com a fé católica. E ele deu testemunho perante todos que estavam na sala do lançamento do livro, que no primeiro dia de Puebla houve a distribuição dos bispos por comissões. E, por acaso, tanto Dom Helder como Dom Romero assumiram a Comissão pela Justiça no Mundo. Ou não por acaso. E ele se colocou imediatamente nesta comissão para poder controlar os 2. Ele disse que houve uma manhã de reunião. E, quando acabou a reunião da manhã, ele estava admirando os 2, percebendo que tinha caído no erro, e, a partir de então, ele disse: aqueles 2 bispos foram, para mim, exemplos de santidade e de pastoral durante toda a Assembleia. Isso, o homem que era para vigiar e denunciar os 2, né? Dom Helder e Dom Oscar Romero. Fantástico. Ele continua vivo hoje, apesar de muita idade, e poderá retomar essa história. Sim, sim. Impressionante. Para vocês terem uma ideia do clima que cercou Puebla e como esse clima foi bem diferente do de Medellín, 11 anos antes, o clima no Vaticano II foi bem pesado também, gente. Tá? O clima foi bem pesado porque havia uma tentativa em especial, o cardeal Ottaviani, que era o chefe da Inquisição, do Santo Ofício, ele queria que o que ele falasse fosse o resultado do concílio. Então, foi muito disputado o concílio, né? Foi muito disputado. O Medellín já menos. Houve, como o Marcelo falou, né, esse clima de que o espírito estava rondando, fraternidade. Em Puebla, para vocês terem uma ideia, os teólogos foram proibidos de participar de Puebla, da Conferência de Puebla. Não existe igreja sem teólogo, né? Os teólogos são, né, a inteligência, a intelectualidade, né, a academia do cristianismo, né, tinham sido fundamentais no Vaticano II, fundamentais em Medellín, e eles foram proibidos. Sabe o que aconteceu? Os teólogos foram para Puebla e eles faziam encontros clandestinos com os bispos, né, Marcelo? Incrível essa história, né? Eu fiz isso, quer dizer, eu não fui em Puebla, naquela época era novo, mas isso me aconteceu em Santo Domingos, na 4ª Conferência do Episcopado Latino-Americano. Eu fiquei na casa dos redentoristas, junto com outros teólogos e teólogas, e nós ajudávamos os bispos amigos
os bispos que queriam a nossa assessoria, Dom Clemente Sná, Dom José Maria Pires, Dom Demétrio Valentini e outros, Dom Helder já não foi a Santo Domingos, não era mais bispo, não era mais arcebispo. E nós ficamos na casa dos redentoristas, e de lá mandávamos os textos. Naquela época não havia ainda internet, sim. Então tudo era por fax ou por contato direto. Muito difícil. Uhum. O clima foi mais difícil ainda em Santo Domingos do que em Puebla. Claro. Mas em Puebla já foi difícil. Sim. E aí nós tivemos depois a conferência de Aparecida, ainda no contexto do controle ou do domínio conservador sobre a igreja, né? Foi no papado de Bento XVI, de Ratzinger, mas já num clima de um certo desanuviamento, não é não, Marcelo? Acho que o clima de Puebla, o clima de Aparecida foi muito melhor, e nós tínhamos vários bispos que dialogavam, que procuravam, inclusive o Bergoglio, que dialogava conosco. Então, isso era muito mais fácil. E qual vai ser o clima da Assembleia Geral do Sínodo da Amazônia em Roma? Como é que você prevê? Eu prevejo uma dificuldade, quer dizer, eu não sei atualmente, porque, Mauro, isso depende muito de quem as conferências episcopais votaram para ser os bispos do Sínodo. Então, isso só se saberá quando a Assembleia se compuser. Enquanto nós não sabemos quem foram os eleitos de cada país, é muito difícil prever. Mas o que a gente espera é que o clima seja positivo, porque o Papa está dando algumas orientações que, por exemplo, o Papa escreveu uma exortação sobre os sínodos dos bispos, não só este, todos. E lá ele dizia que a função principal do sínodo é escutar. Uhum. E não somente escutar uns aos outros, escutar a voz da Igreja Universal e a voz do povo de Deus que vai além das igrejas. Uhum. E agora, neste sínodo da Amazônia, o documento de preparação fala em escutar a voz da Amazônia, dos índios, dos ribeirinhos. Então, essa postura ela vai mudar muito. Uhum. Sim. E colocará, com certeza, eu escrevi um artigo recentemente sobre isso, há uma rota clara de colisão entre a Igreja Católica e o governo Bolsonaro aqui no Brasil, exatamente porque a Igreja quer escutar a Amazônia e o governo Bolsonaro quer destruir a Amazônia, não quer saber de escutar nada, né? Então, parece que a gente caminha para uma colisão violenta entre o governo Bolsonaro e a Igreja Católica, né? E não é só o governo brasileiro. O governo brasileiro é o pior. Bolsonaro é o pior. Mas, infelizmente, o Equador, depois do governo que foi tão popular, tão mais progressista, né? Que foi o governo passado, este atual, ele... O governo Lenin Moreno, o governo... Moreno tem favorecido as mineradoras e destruído territórios indígenas e a floresta. Uhum. A mesma coisa se pode dizer da Colômbia. Da Colômbia, né? Uhum. Não é? Então, mesmo o governo da Bolívia, que é um governo mais progressista e mais nosso, do Evo Morales, houve agora um incidente enorme do incêndio também na floresta boliviana, né? Floresta amazônica, e também uma abertura lamentável do governo do Evo Morales para mineradoras. Uhum. Então, portanto, o quadro é muito, muito amplo. Quer dizer, acho que o sínodo terá uma função profética de colocar a Igreja novamente numa perspectiva crítica ao poder,
que, em alguns fatos da América Latina, ela tinha perdido. Mas, ó, eu já quero adiantar para vocês e contar uma novidade. O Marcelo estará em Roma durante o Sínodo, não vai participar do Sínodo, Marcelo não é bispo, não foi eleito, mas vai estar em Roma e, com certeza, vai participar de processos de assessoria informal ao Sínodo. Então, nós vamos fazer programas de Roma. Nós vamos ter na internet. Bom, gente, tem na internet e a gente conversa. Né? Tem na internet e a gente conversa. Então, vai ser muito legal, porque nós vamos poder te escutar lá de Roma. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Muito bom. Eu acho, Mauro, que sobre a questão dos sínodos e dessas conferências episcopais, nós estamos num momento de mudança, eu diria, cultural, em que vocês que estão participando dessa conversa nossa poderiam nos ajudar a ir começar repensando, revivendo como passar de sínodos e de assembleias episcopais para fóruns de cristãos e fóruns ecumênicos interreligiosos. A Amazônia é uma região que não é da Igreja Católica. A Igreja Católica nem é majoritária na Amazônia. Uhum. Se você considerar todas as espiritualidades indígenas, todas as igrejas que estão presentes e todo o pessoal que não tem religião, uhum. Esse assunto da Amazônia tem que ser assumido num fórum muito mais amplo do que católico e do que de bispos. Então, é muito importante que nós tomemos essa bandeira. Você, eu e todos que estão nessa conversa. E acredito que a mesma coisa, Mauro, com relação a Medellín, a Puebla e a Aparecida. Por exemplo, tem muita gente falando atualmente numa próxima conferência episcopal latino-americana, porque geralmente elas eram de 10 em 10 anos, mais ou menos, e atualmente já faz 13 de Aparecida, né? Ou 12 a 13 anos. Então, é muito importante quando é que vai ser a próxima. Sim. Mas a pergunta é, será que terá uma próxima no mesmo estilo? Ou a gente deve encontrar um outro modo, uma espécie de assembleia do povo de Deus, Sim. em que os bispos não... Que os bispos queiram discutir entre eles é ótimo, não tem nenhum problema. Portanto, pode continuar a existir sínodos e assembleias episcopais, mas é fundamental que elas se somem a encontros e assembleias mais amplas. Fantástico. Esse é o nosso espírito aqui no Paz e Bem, né, Marcelo? É o teu espírito, é o espírito do canal Paz e Bem, é o que nos anima, essa ideia da grande convergência, né? Da grande convergência, que não quer dizer que não haja espaço para divergências também, né? Eu acho que é nesse sístole e diástole, né? Convergência, divergência, acho que é nesse processo que a gente vai se construindo como pessoa, como comunidade, como povos, né, como humanidade. Deixa eu te contar uma coisa antes da gente encerrar. O Fernando Antônio de Rezende, nós estamos, né, então, como falei no começo, ao vivo, na quarta-feira à tarde, e na quarta-feira à noite, dia 11 de setembro, o Marcelo lança 2 de seus livros, um lança, outro relança, em Brasília, na Catedral Anglicana de Brasília. Se você está assistindo quinta, sexta, sábado, domingo, já foi. Mas quem está assistindo ao vivo, ou vai assistir nas próximas horas ainda dessa quarta-feira, tem isso. E aqui nós temos o Fernando Antônio de Rezende, que falou logo no começo da conversa que está lá em Brasília. Ele já avisou. Opa, vamos lá na Catedral Anglicana. Então vai estar lá hoje à noite e ele conta muito interessante, que ele participou de um curso bíblico com Carlos Mesters e o Francisco Orofino na Catedral, exatamente na Catedral Anglicana. Olha que maravilha, que beleza. O CEBIP de Brasília fez estes cursos lá. É um local muito bom, muito amplo e muito ecumênico para todos nós. Marcelo, como sempre, lança a sua boa palavra sobre nós para a gente encerrar. Boa palavra, a bênção de Marcelo Barros no encerramento desse nosso encontro.
Eu acho que essa conversa sobre Medellín e sobre Puebla, principalmente, e sobre o Sínodo da Amazônia, convida a gente a viver o processo sinodal da vida, não somente da igreja, mas uma vida sinodal. O que quer dizer sínodo? Sínodo é uma palavra grega que significa caminho em comum, caminhar juntos. Então, nós somos convidados como discípulos e discípulas de Jesus a caminhar juntos. E esse caminhar juntos, como você dizia, Mauro, implica em convergências e divergências. Os índios nos convidam a viver o paradigma do bem viver. O paradigma do bem viver é a busca de um consenso através de um diálogo sem fim, um diálogo paciente. Nós estamos vivendo no Brasil de hoje uma terrível polaridade. As pessoas, quem é de um lado, não pode nem ver as pessoas do outro lado. O Evangelho nos conta que Jesus foi chamado em Cafarnaum, uma cidade de refúgio, porque o chefe do exército de ocupação romana na cidade, portanto, o Bolsonaro daquela época, tinha um servo em casa, e não se sabe se era servo. O grego tem uma palavra ambígua que poderia também ser um efebo, um amante, que os romanos tinham esse costume. Né? Tinha uma esposa e tinha um amante jovem. E ele manda dizer a Jesus: o meu servo está doente. E mandou pedir a Jesus, através dos judeus, quanto ao Evangelho de Lucas, que Jesus fosse à casa dele. E Jesus não disse: não vou, você é de outro partido, você está dominando os romanos, não vou. Não, ao contrário, Jesus disse: vou. E se pôs em caminho. E no caminho o homem mandou de novo os servos dizerem: Senhor, eu não sou digno de você vir aqui. O que significa eu não sou digno de você vir aqui? Não quer dizer eu sou humilde, eu não mereço, não. Não pega bem para você. Se você vier, você vai ficar mal com muita gente do seu povo. Então ele reteve Jesus. Mas ele disse: diga uma palavra e meu servo será curado. E Jesus deu essa palavra e o servo ficou curado. Mauro, o que eu estou dizendo com isso é que a palavra de Deus nos pede hoje da gente conseguir abrir as vísceras do coração de compaixão que nós todos temos e ser intransigentes na nossa linha, ser radicais no que nós propomos, ser profeticamente, absolutamente críticos, mas, ao mesmo tempo, nunca decair da humanidade. Então, que Deus nos abençoe nesse caminho. Amém, axé. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Muito bom sempre. Paz e bem, gente. Paz e bem, Marcelo. Bom lançamento hoje à noite. Uma alegria.